Nesse vídeo eu vou colocar alguns exemplos de modelo não recursivo e até discutir um pouquinho a dificuldade de se encontrar variáveis instrumentais adequadas, né? Então, começando aí com o conjunto de dados que a gente está usando ao longo do curso, o exemplo 4 CSV, né? Então, aqui, basicamente, cria um modelinho, seguindo aí o caso 5 do Higdon, né? Então, tem aqui o feedback e uma variável instrumental para uma delas, tá? Então, as equações, pensa sempre na endógena. Então, x1 recebe seta do x3 e do x5, ok? E o x5 recebe seta do x1. Então, o modelo estrutural é só esse, tá? Então, rodando lá no Lavan, o que aconteceu? Eu tenho aqui os coeficientes estruturais, né, até que deram significante. Só que um R quadrado meio estranho, né? Menos 14, menos 10, nunca vi falar disso, né? Tá? Então, R quadrado negativo, geralmente isso acontece quando você conseguiu criar um modelo que é pior do que a própria média. Então, por exemplo, eu quero estimar um exemplo, x1. Um jeito é dizer o seguinte, bom, a minha previsão para x1 é a própria média dele, né? Aqui, quando o R quadrado é negativo, significa que você arrumou um modelo que é pior do que esse chute, tá? Só que não é só isso também não. O R quadrado ele é baseado em variáveis independentes que não tem essa ideia de feedback, né? Então tem uma discussão aí no artigo do Bentley e Reikov que eu sugiro dar uma lida aí quem quiser aprofundar para entender por que de vez em quando acontece essa história da R quadrado negativo em modelos não recursivos, tá? Eu não vou aprofundar aqui nessa discussão. Um segundo exemplo, que com o mesmo conjunto de dados, então eu coloquei agora dois instrumentos, né? E eu tenho o vai e volta e correlação entre termo de erro. Tá, então as equações como é que ficaram? x1, que é a variável endógena, ela recebe seta do x3 e do x5, né? E o x5 recebe seta do x1 e do x4. Ok. Tem essa covariância aqui, ó. Vamos colocar, então, entre x1 e x5. Então eu coloco lá x1, tio e tio, e x5. Tá? Tinha esquecido disso daí. Vou forçar aqui. E as exógenas, elas têm covariância por default, né? Tá? Então, de novo, você vê aqui dando um R quadrado negativo, né? Você fala, bom, o que está acontecendo, né? Tá, então, de novo, aí tem que dar uma olhadinha no Reikov, Bentley e o que. Mas vamos tentar entender por que esse exemplo não está dando certo, né? Aqui eu peguei a correlação entre as variáveis. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, se x3 é instrumento de x1, aqui eu espero que ele tenha uma relação forte, né? O que o Woodridge, em econometria, chama de relevância do instrumento, né? Então, x3 com x1, x4 com x5 tem que ter uma relação forte, né? Quando eu olho aqui, ó, então, ó, x3 com x1, x3 com x1, 0,12. Não é uma correlação forte, é uma correlação aí fraca, né? E aqui eu tenho a outra, x4 com x5, x4 com x5, já deu uma correlação média, tá? Mas lembrando que aqui a relação entre o instrumento e a variável endógena é uma relação direta, né? O que mais? Agora a relação do instrumento, por exemplo, x3 com x5, a minha expectativa é que a relação seja fraca, porque a relação que eles têm não é direta, é indireta, né? Então é aqui. x3 tem relação de x5 por meio do x3 influencia o x1, que influencia o x5. Uma relação indireta. Tá? Então a expectativa é que a correlação fosse baixa. Então, por exemplo, 0,18 e 0,40. Então o que ficou estranho? Que a relação indireta está mais forte do que a direta. Tá vendo? 12,38, 18,40. Então provavelmente isso é uma explicação do porquê o modelo está dando um resultado absurdo. Tá? Então, em busca de um exemplo didático, vamos lá. É interessante porque eu coloquei aqui esse artigo do Apple. Eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, porque esse problema aparece lá em econometria, e foi interessante que eles levantaram 26 livros de econometria tratando de equação simultânea. E nenhum dos livros tinha um exemplo didático que fosse realmente didático, bom e funcionasse como é ensinado, né? Então você vê que é interessante essa discussão, né? Sugiro aí também dar uma lida. Então eu peguei como exemplo o livro do Woodridge. Então aqui essa figura não tem no livro dele, eu fiz só para deixar aí dentro do contexto de Lavan. Ele trabalha com a lógica de regressão, né? Então basicamente esse exemplo ele está falando lá de salário das mulheres que trabalham fora de casa e tal, né?
Então também é uma discussão de oferta e demanda, quer dizer, a oferta de horas de mão de obra das mulheres e o salário, o logaritmo do salário. Tá? Então tem um feedback aqui, né? Então provavelmente se o salário aumenta, isso aumenta a oferta de mão de obra, né? E então um vai e volta aí, tá? Do lado esquerdo eu tenho aqui 3 instrumentos que estão ligados só com a oferta, né? E aqui eu tenho 2 instrumentos que estão ligados aqui com salário, tá? Então aqui idade, se tem filhos menor de 6 anos e a renda sem contar o salário da esposa, né? Aqui experiência e aqui experiência ao quadrado, tá? E educação está ligado nas duas, então aqui para efeito de identificação esse instrumento ele é inútil, né? E aqui para representar aqui eu tenho constante, então seria equivalente a uma equação estrutural com estrutura de médias, tá? Aqui embaixo eu coloquei a equação, né? No formato de Lavan, no Woodridge não tem isso, né? Tá? Então horas, o que acontece? O 1 é para dizer que tem constante, né? Ela recebe seta daqui do salário, o logaritmo, dos 3 instrumentos lá, né? E do educ. Embaixo, mesma coisa, né? Tem a constante, recebe de horas, experiência quadrada e o educ. Tá? Então esse é o modelo estrutural. Então o que acontece? Esse é o resultado que tem no livro. Eu rodei no Gretl. E no Gretl é interessante. Se você instalar o Gretl, joga no Google, é de graça. E ele tem os dados do Woodridge, né? Então é fácil de rodar. Então bateu o resultado. Agora o que é interessante, né? O R quadrado deu praticamente zero e o ajustado vai até para negativo, né? Bom, deu zero. Só que no livro ele não fala nada disso, né? Que o R quadrado deu zero. Ele só mostra os coeficientes estruturais aí, tá? E são duas equações, né? Então a primeira equação ele roda com two-stage least square, né? E a segunda equação para outra variável endógena. O que aconteceu, né? O resultado bateu com o do livro. Só que você vê que aqui a horas não deu significante, né? O valor P é 0,60, né? Então apesar de toda a discussão ser em cima de modelo não recursivo, de equações simultâneas, o que acabou acontecendo é que uma seta aqui, ó, aqui para explicar horas foi significante, tá vendo? Então essa seta aqui foi significante, só que a que vem de horas para salário não foi significante. Então por isso que é aquela crítica, essa crítica do Epley, quer dizer, é um exemplo didático num livro de econometria, só que as relações, uma dá significante e outra não. Então no final eu não tenho um modelo de equações simultâneas, eu tenho uma equação só, né? Tá? E aqui eu deletei algumas variáveis não significantes, né? E acaba que não tem grau de liberdade suficiente para rodar. Tá? Então vamos lá. Analisando as correlações, aqui o output está um pouco estranho, diferente do que a gente está acostumado, porque eu estou usando o próprio Gretl, né? Mas vamos lá. Então, assim, os instrumentos de hora deveriam ter correlações altas, né? Que é o que a gente chama de relevância. Então, aqui, ó, a primeira linha aqui, tá vendo? Horas, né? Então, hora com educ, com age, com se tem filho, 16, 005, 06. Sinal não importa, né? Mas é o valor. 008. Então, pensando em relevância, quer dizer, esses instrumentos são fracos, né? E aqui, para outra variável endógena, o 34 já é uma correlação média, né? As 16 e 12 são correlações fracas. Então aqui a carinha triste é no sentido de que os instrumentos que estão sendo usados não são muito bons, né? E pegando a relação do instrumento com a outra endógena, que é um efeito indireto, né? As correlações deveriam ser baixas, né? Então você vê aqui 001, 005, 014 até que está ok. Mas aqui, ó, 25 e 29 são relações altas comparadas com o anterior. Então aqui, se você olhar, ó, 12, 16 e 34, 25 e 29. Quer dizer, a relação indireta está mais forte que a relação direta, né? Então, provavelmente, essa análise que eu estou fazendo de correlação não tem livro, não tem lugar nenhum. E é mais assim uma tentativa de entender o que pode estar acontecendo. Bom, no vídeo 30, né, tem um exemplo lá que eu rodei, só lembrando, né? Então, é um exemplo didático que deu certo. E aqui um exemplo didático que eu criei com dado simulado, né? Então, se você olhar agora, ele está salvo aí nos materiais, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, como exemplo 44, tá? Então, é um exemplo simples, ó. x3 e x4, né, com feedback, e aqui um instrumento. Tá? Então, as equações, x3 recebe seta do x1 e do x4, e o x4 recebe seta do x3. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, x1 com x3, o x1 é um instrumento, essa aqui é uma relação direta.
né? Então tem que ser forte. A x1 com x3, 75. Ok. Agora x1 com x4, a relação é indireta, né? É por meio do x1 com x3, x3 com x4. Então a expectativa é que a relação de x1 com x4 seja fraca, né? Do 0,29, x1 com x4. Então, por enquanto, está ok. Rodando no Lavan essas equações, né, com esses dados, tem lá, né? Tá vendo? A influência do x4 com x3 é 400, x3 com x4 é 408. E são significantes. Tá? É requadrado 0,80 e 0,39, não deu nenhum valor absurdo. Então é isso, eu sugiro que vocês pratiquem, né? E vamos para o próximo.